Good morning. Bom dia. Dear. We had an Nós tivemos eventful day yesterday, um dia bastante cheio ontem and I hope it eu espero que stimulated you guys eu tenha estimulado vocês into thinking a pensarem, about our main purpose a pensarem sobre o nosso propósito in our principal, life, in our practice, propósito da nossa vida, da nossa how prática, to treat a patient, que é como tratar um paciente and what approach to take e que abordagem in tomar different types of cases. em diferentes tipos de casos. We saw one approach Nós vimos uma abordagem where we gave the remedy onde nós demos o remédio on the basis of a com base, peculiar, pure, rare, com base no REP, strange, raro, estranho, peculiar. something very, very, very Algo peculiar, muito something very, very peculiar, characteristic. muito característico. A rare symptom Um sintoma raro not find in many remedies que não encontramos em muitos remédios and which you do not find in many patients. e que não encontramos em muitos pacientes também. Find that in very few patients. Encontramos em pouquíssimos pacientes. As I said here Como eu yesterday, falei in ontem, clinical practice, nos meus 28 anos de prática, esse foi o primeiro caso que eu vi alguém que me contou fear que of tinha birds. medo de pássaros. It was very, very characteristic. Isso era bastante característico. During history taking, Durante a tomada de história, as Hahnemann also writes in Organon, como Hahnemann também escreve no Organon, e eu tenho falado isso para vocês, observe and your eyes, para your observar ears, os seus all olhos, seus ouvidos, todos os seus sentidos devem estar concentrados no paciente, só no paciente e em nada mais. In Indian philosophy, Na filosofia indiana, many of you know, o Gita, acho que vocês conhecem o there Gita, is né? a chapter Existe um where capítulo Krishna is the one who wrote onde o Krishna foi. teachings are being Os ensinamentos do Gita são do Krishna. written down in Gita. There is a chapter Existe um on capítulo how your focus should em be. como o seu foco, a sua concentração deveria ser. If you know anything about Indian mythology, Não sei se vocês sabem sobre a mitologia indiana, warring mas between two cousin é uma brothers, guerra entre duas famílias de primos. Dois irmãos e suas famílias, o Pandavas e os Kauravas, se eu não me engano. Pandavas are the good Pandavas ones, the são os five- bons, the five brothers, and são the 5 Kauravas are the irmãos, bad ones, they are e os Kauravas são os maus, são 100, se eu não me engano, irmãos. E é uma briga entre esses dois, entre essas duas famílias, uma guerra entre essas duas When famílias. these Pandavas were Quando growing os up, Pandavas the estavam teachers, crescendo e o they are professor, prince, they are the sons of the king. eles são os filhos do rei. Então eles haviam professores que ensinavam eles a arco e flecha. Arco e flecha, ensinava eles arco. E todos os alunos estavam lá e o professor estava lá ensinando a arte do arco e flecha para esses alunos. E tem um pássaro numa árvore. Então tem um pássaro numa árvore. E aí o professor pede para todos os alunos, um por um, pergunta: o que você está vendo? Um por um. E um aluno chega e fala assim: ah, sim, eu estou vendo a árvore e eu vejo um pássaro ali pousado na árvore. O outro aluno fala: eu vejo a árvore, eu vejo um pássaro. Eu vejo os galhos, eu vejo as folhas, eu vejo as flores. O outro vem e fala assim: ah, eu vejo isso, aquilo, aquilo outro. E todo mundo fica dizendo o que eles estão vendo. Finalmente, o melhor aluno desse professor, que é o Urgent, se eu não me engano, é um excelente arqueiro. Um excelente arqueiro. E, bom, o alvo é o pássaro. O pássaro bem no olho, tem que acertar o pássaro no olho. Esse é o alvo. Então o professor pergunta, antes dele atirar o arco, o professor pergunta: o que você está vendo? Aí o melhor aluno vira e fala: eu vejo apenas o olho do pássaro. Eu vejo apenas o tiro, perdão, o olho do pássaro. O que mais você vê? Não, não vejo mais nada. Você não vê o pássaro, você não vê a árvore, as penas, as folhas da árvore, você não vê os galhos da árvore.
Não, eu vejo apenas o olho do pássaro e ele atira o arco e acerta no olho do peixe, ou seja, perdão, no olho do pássaro. É assim que o foco deve ser, assim que seu foco deve estar durante a tomada de caso. Quando você está falando com seu paciente, All your senses todos os seus sentidos devem estar on the, concentrados no paciente. so, you know, you have to observe Precisamos observar como o paciente fala, como ele se senta, como ele caminha, como ele entra no seu consultório, como ele interage com outros membros da sua equipe, como ele interage com a sua secretária, com a sua recepcionista, como que é a fala dele, como ele interage com a pessoa que está do lado dele, com quem ele veio, quem ele trouxe, como ele fala, qual é a modulação da voz dele, às vezes, como a voz dele fica em diferentes momentos, quais são as expressões no seu rosto, a linguagem corporal. Se você perguntar uma certa pergunta, como que ele reage a certas perguntas? Ele reage normal em algumas perguntas e outras perguntas o deixa desconfortável. In short, Ou seja, resumindo, vocês precisam encontrar durante a tomada de caso algo que seja bastante peculiar, algo que seja diferente do normal. one of the most important qualities Uma das qualidades mais importantes in a homeopath em um homeopata, become successful para que o homeopata prospere, know what is é saber normal o in a que é person, normal em uma or pessoa, what is normal in a o certain que é normal situation, em or uma certa what is situação, normal in a certain ou o que é culture, normal em or uma what certa is normal cultura, in a certain ou o que é area, normal em uma or what certa is normal área, in a certain o que religion, é normal or em uma what is certa normal religião, in a certain society. o que é normal em certa sociedade. You need to understand Vocês and precisam know entender what e is saber normal. Then you o will que é be able normal. to E aí find sim out vocês serão what is capazes abnormal. de encontrar o anormal. Know what is normal. Se você souber o que é normal, Then you can just e aí vocês spot vão something facilmente different which is conseguir different from encontrar the aquilo que é discrepante, aquilo que é diferente, That's que é anormal. boil it down to this one thing. Vocês What is conseguem chegar difference nesse all fator, about ou seja, a tomada de what is caso em homeopatia abnormal é in encontrar o que é anormal em um then paciente. what E you aí do então, practice. vocês combinam isso com a informação que nós temos, com os livros, coloca isso dentro do livro, do seu material e pronto. So this is the most important thing. So Isso é o this mais importante. PQRS not O only REP, means PQRS, only finding out one não quer dizer apenas encontrar um where there's only sintoma. one remedy É como se in houvesse the apenas rubric um or remédio na two remedies rubrica, or three dois remedies or remédios no. It para doesn't aquele mean sintoma. only Não quer that. dizer exatamente It means isso. trying to Isso find quer out dizer how tentar this descobrir person is different from como others. essa Can be pessoa, a o que diferencia essa rubric, pessoa das outras. it can be a Pode ser na quality in a rubrica, patient, pode ser uma qualidade do or it can paciente, be certain body ou structure, pode ser uma estrutura or it can corporal, be a pode certain ser thinking of a patient, um how modo de he pensar, thinks, como or que ele what his pensa, personality qual é type is. o tipo de personalidade dele. It can be anything. Pode ser qualquer coisa. Peculiar, pure, Então, rare, esse rare raro, estranho, does peculiar not only mean não quer dizer symptom, apenas it can also be sintomas. a trait, Pode ser também um also mean traço, a uma tendency, característica, uma it can also tendência, mean a sensitivity, uma it can also sensibilidade, mean tolerance, uma or tolerância, it can also ou mean pode a também querer combination of ser all uma these combinação factors de which todos esses stand out fatores very unique. que And as I always saltam aos say, olhos remember, de maneira muito so many peculiar. times I've Como eu told in falei, the past that in every case em cada you have caso, something se very você tiver algo contradictory, muito or a contraditório, por person exemplo, he has ou contradictory alguém que behavior, tem um he comportamento is contraditório, in one situation, em he uma has different situação, na behavior mesma at situação ele tem different comportamento times, contraditório em or he diferentes has momentos, ou ele contradictory tem behavior comportamentos at different times contraditórios in em different diferentes situations. momentos, em diferentes At certain situações. situations Em uma he's certa very situação, mild, ele é at bastante certain brando, situations meigo, em he's outra very situação, ele é bastante he's very colérico, ou seja, isso é muito importante. or a Ou contradictory uma response. resposta contraditória. Contradictory response Uma to a resposta situation contraditória where you a uma expect situação something onde and he esperamos uma resposta e ele age de maneira suppose diferente. you Então, digamos, have a situation você tem where uma you expect situação a person onde to você be espera angry que a pessoa and fique com he raiva does e not. ele não fica com raiva. That is E isso se torna very importante, isso é importante. Por que você não ficou com raiva numa situação em que common every day. normalmente todos ficariam com Or a raiva? situation where somebody
ou numa situação onde todo mundo choraria e esse paciente simplesmente não chorou. Por que não? Isso então se torna contraditório. Ou uma situação onde é para todo ficar nervoso, com raiva, ele começa a rir, por exemplo. Ou uma situação onde todos normalmente riem, ele fica sério. Ou seja, algo diferente, algo único, peculiar, contraditório. Algo diferente do que é normalmente esperado em tal situação. Se isso existir, então chegamos aí ao rap. E o rap não é exatamente uma rubrica. Você pode pegar essa qualidade e converter em uma rubrica. Tudo bem, se você conseguir, beleza. Se não, tudo bem, você pode entender aquilo e prescrever com base naquilo. Em um dos casos que nós vamos ver hoje, vamos ver exatamente isso. Ontem nós vimos o rap e hoje com base em sintomas e também uma abordagem com base nos sintomas de um grupo. Mas pode haver uma abordagem combinada também. Você não precisa usar apenas uma abordagem por um caso, pode ser uma combinação de abordagens. Muitas vezes você vai ter que combinar essas abordagens porque uma abordagem não será o suficiente. Existem outras abordagens também, especialmente eu vou mostrar um caso agudo, onde a abordagem vai ter que ser completamente diferente. Vai ter que ser uma abordagem prática, com mão na massa, incluindo o fato de que às vezes teremos que usar remédios com base nas ações dos pacientes, com base na patologia, com base na ação ou na tendência do remédio para criar certas patologias. Vimos isso ontem, vimos essas duas abordagens, vi um dos casos, vamos ver mais outros casos amanhã também, onde a imagem típica da matéria médica, não precisei nem repertorizar, é a imagem típica da matéria médica que estava disponível ali, e a gente simplesmente pega essa imagem típica, o retrato típico, conseguimos entender o remédio com base na matéria médica e prescrever com base nisso, nesse retrato típico da matéria médica. O que acontece é que existem tantas diferentes escolas, né, de homeopatia com base em diferentes abordagens, e as pessoas são bastante dogmáticas e às vezes ficam presas a uma única abordagem. Existem escolas que são presas apenas na base da matéria médica. Eles não reconhecem nenhum outro tipo. Repertorização, por exemplo, não reconhece. Não, a repertorização é inútil. Tudo está lá na matéria médica. Eles ignoram, eles simplesmente identificam o paciente com base na matéria médica, tentam encontrar o retrato daquela pessoa e equiparar, combinar com a matéria médica e o remédio que é dado pela matéria médica. Existem pessoas, por outro lado, que só trabalham com base no repertório. Eles ignoram a matéria médica. Então, não precisamos escolher um lado. Não precisamos escolher um lado, só um ou outro. Podemos usar uma combinação. E vocês devem ser flexíveis para modificar a sua abordagem à medida que o caso se apresenta a vocês. Chamamos isso na Índia tem um jogo de cricket, é muito comum, as pessoas arremessam bolas e você tem que algumas bolas são como beisebol, elas são rápidas e outras, então você precisa abordar uma bola rápida de um jeito específico. Outras bolas são curvadas, você precisa abordar essa bola de uma maneira diferente. E outras bolas são o que nós chamamos de googly, se eu não me engano, aquelas bolas que te enganam, bolas enganadoras com efeito. Então, para cada bola você tem que abordá-la de um jeito para conseguir rebatê-la. Nós vimos duas abordagens ontem, hoje vamos ver mais algumas. Aqui é a pedra fundamental, onde todas as abordagens, esse gráfico nos ajuda em todas as abordagens. Para chegarmos ao remédio, a minha tabela ajuda em todas as abordagens. Vocês já conhecem bem. Então vamos começar. Um caso muito interessante, uma patologia muito grave, muito aguda. Um caso muito interessante. Eu fiquei surpreso quando esse paciente. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei paralisado praticamente, porque não havia muita informação, havia muito pouca informação, na verdade. Então, como que eu cheguei a alguma conclusão, eu vou mostrar para vocês. Um caso grave de anemia plástica com tuberculose óssea. Um jovem de 19 anos de idade com um diagnóstico de
severe anemia de anemia crônica grave desde julho de 2012. July 2012. Desde julho de When 2012. he was diagnosed, Quando ele foi diagnosticado no início, ele initial evening rise of fever, tinha uma febre de manhã, um aumento da febre de manhã com calafrios durante os primeiros 4 dias. first 4 days, Durante os primeiros 4 dias, ele tinha febre, uma febre de manhã, febre alta de manhã, com calafrios. E, como acontece normalmente, o diagnóstico inicial foi malária. E ele recebeu o medicamento anti-malária. Mas ele não melhorou. Ele não melhorou. E como ele não melhorou, mesmo depois do tratamento anti-malária, ele foi admitido em um hospital para que investigassem o que havia de errado com ele. E naquele momento ele fez todos os exames e perceberam que ele estava sofrendo de anemia aplástica devido a uma tuberculose óssea. E quando eles fizeram a biópsia também da medula óssea, eles encontraram granuloma e falaram assim, é muito simples então, isso é tuberculose, vamos dar um tratamento anti-TB e ele vai melhorar. Ele então recebeu o tratamento anti-TB por 12 meses e nada aconteceu. Ao mesmo tempo, as suas hemoglobinas, suas plaquetas, seus leucócitos, hemácias todos caíram gravemente. Ele tinha citopenia. Todas essas células, os leucócitos, as hemácias, as plaquetas, como resultado das hemácias baixas, as hemoglobinas caíram bastante. E, enquanto isso, até que ele finalmente começou, eles acharam que ele ia responder ao tratamento, eles tiveram que dar para ele transfusões de sangue frequentes, a cada 4 a 5 semanas, porque as hemoglobinas caíam a níveis muito baixos, quase 2 gramas, 2 ou 3 gramas. 2 a 3 gramas. Em um momento, a hemoglobina dele caiu a 1,5 gramas. As hemoglobinas. Em um certo momento, as hemoglobinas caíram a 1,5 gramas. E aí eles começaram a dar transfusão sanguínea. Ele passou por transfusões sanguíneas frequentes, cada 4 ou 5 semanas. Eles não esperavam. Mas como a condição financeira desse paciente não era muito boa, eles queriam fazer isso antes, né? Mas a família esperava até as hemoglobinas caírem a 3. E aí eles davam de 4 a 5 frascos de sangue ou de plasma congelado e etc. Isso é muito caro na Índia. Se você não tiver seguro, um plano de saúde, é muito caro esse tipo de transfusão de sangue, mas eles tinham que fazer e faziam isso frequentemente, regularmente. Quando as hemoglobinas caíam, as plaquetas caíam também a 4 ou 5 mil. 4 a 5 mil plaquetas. Uma vez chegou a 3 mil plaquetas. Seus leucócitos caíam a 700 a 900. E quando caía tanto assim, eles tinham que interná-lo e fazer transfusão sanguínea. 1,5 gramas de hemoglobina, 700 a 900 leucócitos e plaquetas que chegavam até a 4 mil, 5 mil. Então ele recebeu de 4 a 6 frascos de plasma, plaquetas. Mesmo depois de administrar tudo isso, as hemoglobinas subiam só um pouquinho, só a 7 ou 8 gramas. Os leucócitos também subiam pouco, só até 1.500, 50 mil, 40 mil. As plaquetas chegavam a 11 mil. Os leucócitos chegavam a 1.500, 1.400 e as plaquetas a 11 mil. Por isso, esse procedimento
foi contínuo, esse processo acontecia continuamente. Depois deles darem o tratamento anti-TB durante um ano inteiro e não funcionou, nada aconteceu, então eles falaram, tá bom, então agora não sabemos a causa. Essa não é uma solução permanente, essa é apenas um paliativo, uma solução temporária. Então precisamos pensar em um transplante de medula óssea. Precisamos pensar em um transplante de medula óssea. A família não tinha como pagar, mas eles tentaram e procuraram membros da família que houvesse uma, mas a medula óssea de nenhum membro da família era compatível com a dele. Infelizmente, nenhuma medula óssea era compatível com a dele. Então nós temos um registro nacional de pessoas um registro nacional de pessoas esperando o transplante de medula óssea, colocaram ele nessa fila nacional para até encontrarem um doador. No meio tempo, já como essa cirurgia é uma cirurgia muito cara na Índia e a condição financeira da família não era boa, ele também estava tentando coletar dinheiro, arrecadar dinheiro. Quando esse paciente veio para minha clínica a primeira vez, o irmão dele trouxe todos os laudos, todos os exames e o esforço que ele estava fazendo. Ele ia de uma organização a outra, tentando arrecadar dinheiro. Então, a razão pela qual ele veio à minha clínica é porque ele pensou, ok, vamos tentar a homeopatia nesse meio tempo, né? Eu não tinha fé nenhuma na homeopatia. Ele nem sequer conhecia, ele achava que nada poderia ser feito pela homeopatia. Então foi tipo assim, ok, a homeopatia não vai fazer nada mesmo, mas nesse meio tempo, enquanto eu arrecado dinheiro para o transplante, enquanto eu procuro um doador, nesse meio tempo, vamos ver se a homeopatia consegue pelo menos aliviar um pouco, fazer alguma coisa só para que ele sobreviva um pouco mais, ou talvez reduzir a quantidade de transfusões. Vamos ver, talvez a homeopatia possa ajudar. Ele chegou no meu consultório com uma mente muito cética, porque ele foi referido por alguém, por um outro médico. O meu assistente estava trabalhando com outro médico, e ele se referiu a mim, ó, vai no Dr. Bandiche então. A homeopatia, você sabe que coisas estranhas podem acontecer na homeopatia, milagres podem acontecer na homeopatia, então vai para esse médico aqui e vamos ver o que acontece. Coisas estranhas acontecem no consultório desse médico, então vá lá, de repente, quem sabe, né? E ele veio ao meu consultório com essa condição. Ele ia de uma ONG, uma organização a outra, organização de caridade, ele foi para o Lions Club, o Rotary, e toda a organização e outras organizações locais tentando arrecadar dinheiro. No meio tempo, ele começou a receber terapia autoimune, ciclosporina, 100 mg 2 vezes ao dia e danazol, 100 mg 2 vezes ao dia. Mesmo esse tratamento, todas são cápsulas orais, é um tratamento muito caro também. Mas pelo menos ele estava tomando e conseguia pagar, estava gerenciando isso. Ele fez isso durante um ano antes de chegar ao meu consultório. O irmão mais velho do paciente era o mais responsável da família e estava tentando lidar com tudo isso, gerenciar toda essa questão para o irmão, essa questão financeira e médica. Esse foi o laudo, o exame em 2012, a contagem de eritrócitos 1,27. 1,27 milhões. Hemoglobinas 3,9. Leucócitos 900. Plaquetas 4.000. Geralmente, numa situação dessa, eles já fazem uma transfusão de sangue. Depois de alguns dias, as hemoglobinas caíram ainda mais. Eritrócitos apenas nem menos de 1 milhão, 770 mil. Hemoglobinas 2,4. Leucócitos 1.400, plaquetas 8.000. Então variavam bastante, né, como vocês podem ver. E nessa situação, eles faziam a transfusão
E aí melhorava por alguns dias. This was in September 2012. Isso foi em setembro de 2012. Aquele outro foi em agosto. So this is the background of the patient. Aqui o histórico do paciente. They brought Como eu to me falei, eles o trouxeram a as a mim charity case of como um caso de caridade. total, the family of course, A família. total, absolutely just doing something, Simplesmente you know, para fazer till the alguma time coisa, they can arrange money até que for eles the conseguissem o surgery. dinheiro para a cirurgia. Trouxeram para mim com And the money for com the essa abordagem, até eles conseguiriam dinheiro So when para a cirurgia he e o came, doador when da he came to medula. me, Então, quando ele chegou à minha clínica, the brother asked o me, irmão me when perguntou: should I do, when would you expect to see an quando improvement? você espera, quando você acha que vai melhorar? Eu falei: faz um exame de sangue daqui a 15 dias. Ele olhou para mim com a cara engraçada assim: 15 dias? Em 15 dias? Você quer que ele faça outro exame de sangue em 15 dias depois de tudo? Outro hemograma? Sim, 15 dias e faz daqui a 15 dias e me diz como é que ficou. Ele saiu da clínica completamente cético, mas tá bom. O meu assistente que trouxe esse caso a mim, quando ele tomou todo o caso também, ele falou: doutor, eu tenho um caso aqui, que é uma patologia muito grave. Eu sei que não dá pra fazer muito, mas podemos tentar, né? Até o meu assistente estava cético. Até o meu assistente falou: tá bom, doutor, acho que você pode tentar fazer alguma coisa. É um caso muito sério, muito grave. Mas pelo menos meu assistente me falou que eu sou a última esperança dele. Apetite normal, bom. Prefere alimentos quentes. Tolera a fome. Movimentos intestinais regulares, 2 vezes ao dia. Cheiro um pouco forte. Urina normal. A sede. Só bebe em pequenos goles em longos intervalos. Bebe no máximo 4 a 5 copos de água por dia, apesar da secura nos lábios. Desejos: carne, ovos, nada muito característico, né? Não coloquei nenhuma marca. Ele não é vegetariano. Ele é muçulmano não vegetariano, então isso aqui é normal, nada demais. Muito característico. Aversão a frutas. Sudorese moderada na cabeça e no pé, apenas no verão. Sono normal. De 8 a 9 horas de sono reparador. Não há salivação, nem ele não range os dentes, não há bruxismo. Sonhos, nada em particular. Os termais, ele tolera frio extremo, mas não tolera o calor. Acorda imediatamente quando o ventilador é desligado. Então, ele é calorento. E se ele sair no sol, ele tem sangramento no nariz. Sangramento no nariz quando brinca debaixo do sol. Bom, aqui é a história da vida dele. Esse jovem nasceu e cresceu em uma vila longe da cidade. Ele só estudou até a 5ª série. Esse garoto não se interessava pelos estudos. Não se interessava pelos estudos. Ele só estudou até a 5ª série. Na vila.
quando ele tinha que ir à escola, o que ele fazia? Geralmente ele classes, matava a aula. skip school, Ele matava a aula run away e to corria the jungle. com seus amigos para o In meio do village, mato, para a selva. village is a Logo jungle. próximo da vila dele tinha uma selva e ele ia lá para a selva com os Roam amigos, around. simplesmente para ficar passeando, brincando. Go away from the school. Ou seja, para matar a aula. Ele não gostava de estudar. There are Ele é de uma família de 8 filhos, 7 brothers and sisters. na verdade, 7 Out filhos. of that, he's the fourth Ele é one. o quarto, 3 número brothers 4. are elder to him, 3 2 irmãos brothers are mais younger to him. velhos e 2 irmãos mais novos que ele. Since he stopped studying, Desde que ele parou de okay, so the estudar, family said, okay, you don't a want família to falou, bom, study, você não you quer want to estudar, go around all the você quer time, ficar aí o tempo and todo you are cutting classes, matando aula, you know, you're not going to school, você não so, vai estudar, okay, então please do something tá bom, então pelo menos faz alguma coisa be de útil, useful. seja So útil. they put him Então eles colocaram to ele learn a para vocation, aprender profession. uma profissão. They put him with a tailor, Colocaram ele com alfaiate learn tailoring, para que ele so that aprendesse a at least he alfaiataria, can para que learn pelo a menos skill ele and aprenda then uma habilidade, uma profissão, grows up, he can support himself. para que ele possa se sustentar quando crescer. Worked 2 years with that Ele tailor, trabalhou 2 anos com o but alfaiate, again, he didn't like mas it também there, não gostou and he quit. e aí largou o emprego, largou esse trabalho, esse So he aprendizado. worked for 2 years with a tailor, Ele but trabalhou he didn't like it. com So mas finally, largou. the elder brother, who's the main, Finalmente o irmão mais velho, que é o pai já tinha morrido, the elder brother is the o irmão one mais who's velho é taking the o que responsibility of the assumiu a whole responsabilidade de toda a família. family. He has a shop in the Ele tem city, uma loja na cidade, clothing shop. uma loja de So he said, roupas. okay, fine, Ele falou, today tá you are bom, not doing já que anything, você não vai fazer come to nada the mesmo, city, então venha para a stay with cidade me e and work, fique so comigo that e he could trabalhe na keep minha an loja. eye on him. Até mesmo para que o irmão pudesse vigiá-lo. Então ele foi morar na cidade Boy, this young e man started esse working jovem começou a trabalhar na loja do irmão de roupas. Now here there was a transformation. Aqui houve uma Once he came transformação. to the village, Assim que ele chegou he liked it here. na cidade, He did not want to go back. Once he came to the quando ele city, chegou na cidade, ele gostou da cidade e não queria mais voltar para a vila. then he started working E ele começou a trabalhar na loja do irmão and he started enjoying the e work. começou a gostar do trabalho He took over all the e assumiu responsibilities todas of as the shop responsabilidades in a very da short time. loja em um período muito curto de tempo. Ele assumiu toda a responsabilidade da loja. Ele não apenas trabalhava muito, trabalhava duro e conseguiu assumir toda a responsabilidade, como ele também aumentou o negócio. Ele fez o negócio crescer. Increased his brother's Ele business. fez o negócio crescer And during this time, e durante esse the tempo, brother gave me an example that o in irmão me one deu um year, exemplo que em um he ano almost ele doubled quase the business. duplicou o What tamanho da business empresa. I was doing, A empresa que eu tinha, ele veio, começou a ficar lá na loja, vendendo. Daqui a pouco ele começou a utilizar sua mente, ele começou a pensar, começou a falar para o irmão mais velho, vem cá, por que você não faz isso, isso, isso? Por que você não vende isso junto com isso? Depois falou, vamos vender isso também, vamos vender aquilo outro. Um exemplo, ele em Mumbai, chove bastante nos meses de junho, julho e agosto. Chove muito, muito, muito. Então todo mundo precisa de guarda-chuva. E ele vendia roupas. Mas ele falou para o irmão dele, olha só, nós temos uma loja aberta, você está vendendo roupa, por que não, nessa temporada, começar a vender guarda-chuvas também? E o irmão falou, ok, boa ideia, você gerencia isso? Gerencio. Então ele começou a comprar e vender as umbrelas na estação de chuva. E todo mundo precisa de chuvas, perdão, de guarda-chuvas. Então ele começou a vender, ou seja, ele começou a dar ideias para o irmão. Um outro exemplo que o irmão deu é que um dia eles vendiam roupa de adultos. E um dia uma família entrou e havia crianças nessa família. Então eles foram fazer compras para os adultos e aí eles iam para outra loja comprar roupas para as crianças. Então ele falou para o irmão dele, vamos, porque a gente não vende roupa de criança também? Vamos colocar roupa de criança. O irmão falou, tá bom. E aí ele começou a vender roupas de criança também. E ele tinha roupas de homens e às vezes as mulheres entravam procurando roupa. Então começaram a vender roupas femininas também. E foi assim que esse garoto cresceu, fez o negócio crescer. Ele gostava disso. Ele era muito trabalhador e trabalhava de 12 a 13 horas por dia e nunca se queixava do trabalho. Até com só 2 ou 3 gramas de hemoglobina, esse rapaz
nunca faltava o trabalho, nunca faltou um dia de trabalho. So, what is it? Então, o What que is é this isso? quality? Qual é essa qualidade? Diligent. Diligente, diligente. Let's see. His elder now there was see this contrast in the family. Agora, olha só First esse of all, you saw contraste. there were Haviam brothers. 7 irmãos, 6 Other brothers irmãos. too. They were also working in the shop. Eles também, haviam outros irmãos trabalhando na loja também, ele não era o He único. said, E ele disse this que fellow, the que patient o would nosso come and paciente work for 12 trabalhava hours por continuous, 12 a 13 non-stop, horas por dia sem parar, trabalhador, não desperdiçava tempo. while the other brothers Enquanto que also os would come outros to irmãos também work, trabalhavam na but loja, they trabalhavam, would come in late, mas eles chegavam atrasados, eles iam embora cedo e eles não estavam interessados no negócio. Às vezes eles vinham trabalhar, às vezes eles não vinham. E mesmo quando eles estavam na loja, eles não prestavam muita atenção aos clientes, eles ficavam só batendo papo ou jogando jogos no celular. there were other one or two brothers also working with the Havia mais uns 2 irmãos trabalhando na loja, 1 ou 2. Mas esses outros irmãos só passavam tempo, batendo papo, só vinham por vir mesmo. Se eles tivessem que vir às 9 da manhã, eles apareciam às 11, ou 10 e meia, 11 e meia. Às 2 da tarde já iam embora, almoçar, faziam um almoço longo de 2 horas, depois voltava depois de 2 horas e meia e iam embora cedo à noite, passear com os amigos, ou até mesmo na loja. Se tivessem clientes na loja, eles ficavam lá sentados no balcão, batendo papo ou jogando jogos no celular, sem prestar atenção nos clientes. Mas não o nosso paciente. Não o nosso paciente. Esses eram os outros irmãos. Ele trabalhava todos os dias e não tirava nenhuma folga. Em toda cidade tem pelo menos um dia que as pessoas fecham as lojas. Mas desde que ele começou a trabalhar na loja, eles não fechavam a loja, nem no domingo, nem no dia que se fecha as lojas. O único feriado que ele tirou durante todo o ano foi no dia em que os muçulmanos têm um festival chamado Eid, se eu não me engano, que só acontece 2 vezes por ano. Foi o único dia que eles fecharam a loja. E ele fez isso simplesmente porque a família toda ia embora para esse festival, e a família toda não trabalhava, então ele fechava. Caso contrário, todos os dias, de manhã até o final da noite, ele trabalhava na loja. Então, depois ele trabalhar assim durante um ano, ele descobriu que estava doente, e aí os problemas começaram. Então a família falava: você tem uma hemoglobina tão baixa, não trabalha, fica em casa descansando. Mas ele não fazia isso, ele ia para a loja trabalhar. Ele tinha pouquíssimos amigos, e os poucos amigos que ele tinha, ele não tinha muito interesse em sair com eles. Ele é muito sério, não gosta de piadas ou de brincadeiras. Ele não gosta de diversão. Ele é muito sério. Como eu falei, até com apenas 2, 3 gramas de hemoglobina, ele ia para o trabalho todos os dias e nunca reclamava. Ele é introvertido, tem vergonha de falar com estranhos. Ele nem conversa muito na casa com os outros membros da família. Ele não gosta de conversar muito. Ele não compartilha seus sentimentos. Ele tem pouquíssimos amigos, não gosta de sair com os amigos. Até quando ele está em casa, ele simplesmente vai para casa para descansar, para comer e dormir. E depois volta para a loja no dia seguinte. Não há muita interação nem com os membros da família. De acordo com o irmão vinha junto e eu perguntava, dizia que ele era muito quieto, silencioso. E ele deu apenas um sintoma, que é, como eu falei, ele trabalha o dia inteiro na loja, só tira 1 hora de intervalo. Ele tira 1 hora de intervalo para almoçar, onde o normal é ir para casa, a casa e a loja são perto, então ele vai para casa, almoça. Mas o que ele faz
ele almoça e nessa 1 hora ele usa uma moto para ir e voltar. E o irmão disse que ele gosta de pilotar a moto. Nessa 1 horinha que ele tem de almoço, depois que ele termina de almoçar, ele fica passeando de moto. E ele diz que ele gosta de pilotar a moto dele muito rápido. O paciente não me falou, quem me falou isso foi o irmão. Ok, vamos ver. Aqui é os exames quando ele chegou na minha clínica, setembro de 2013. Hemoglobina 8. Isso foi depois de 5 frascos de sangue, mais ou menos 2,5 litros. As hemácias 900 e as plaquetas, na verdade os leucócitos 1900 e as plaquetas 0,21. Quando ele chegou com esse exame na minha clínica, tinha passado 4 a 5 semanas. Eles esperavam mais ou menos 4 a 5 semanas até as hemoglobinas caírem muito para fazer a transfusão. Então, para eu tratar e mostrar um resultado, essa era a janela que eu tinha, 4 a 5 semanas, porque a cada 4 a 5 semanas ele fazia uma transfusão. Então, eu tinha apenas essa curta janela de tempo para mostrar algum resultado, para mostrar para ele o que a homeopatia poderia fazer por ele. Então, vamos ver o paciente. Aqui o paciente. Olha só, olha para ele. O que vocês veem? Ele está exatamente o mesmo agora do que ele estava antes. O que vocês veem? Sério, alguém falou sério? Sim. Sim, muito sério. Um rapaz de 19 anos de idade, né? Um garoto. Deveria ser mais vivaz, mais divertido, né? Procurando meninas, né? Tentando ser feliz. Ouvindo música. Ou tá lá no celular, podia estar no celular também. Eu tô perguntando para ele. Olha o cabelo, olha esse cabelo. Ele não tá com a barba mal feita, tá com a barba mal feita. O cabelo não tá penteado direito. Cabelo bagunçado. क्या तकलीफ होता था बता जी ब्लड कम होता था बार-बार तकलीफ तो कुछ नहीं था ब्लड कम होता था ब्लड चेंज Minhas hemoglobinas caíam. Agora não tá lá. Não tá muito baixo, mas और ब्लड चढ़ने के बाद आते थे तो फिर 15 eu tinha transfusão sanguínea. Vocês podem aumentar o volume? Aumentar o volume do vídeo, por favor. 15 दिन एक महीने के बाद फिर चढ़ाने के लिए ये कब से तेरे को हो रहा है ये सब तकलीफ 2 साल हो गए Eu tenho esse problema já há 2 anos, desde 2012. Eu sempre tinha que passar por transfusões sanguíneas, porque as minhas hemoglobinas caíam muito. कंटिन्यूअस हो रहा है ऐसा ठीक 24 24 को लास्ट ट्रांसफ्यूजन दिया 24 de setembro de 2013 foi a última vez. Você lembra que eu mostrei o laudo? O dia da transfusão.
Eu mostrei o último exame. Brother knows that 20 de setembro de 2013. Ele sabe a data exata da última transfusão. 24/9/2013 को लास्ट ट्रांसफ्यूजन दिया उसके पहले हर महीने में कितना I told you, you have to look at the surrounding. Vocês têm que ver também tudo o que está acontecendo ao redor, descobrir ver o que é normal e o que é anormal. Now tell me this. Olha só, Forget what the brother talks or the escreve esqueça o que o paciente está falando. O que vocês estão percebendo aqui? O que está diferente aqui? posture, okay? Postura, sim. See what you have to say about the posture. A postura do paciente, né? His posture. O irmão tem His uma postura brother mais has a more para trás, né? Ele é mais para laid frente, back posture and he Os is more ombros forward. os ombros Posture more encurvados. forward with the curved shoulders. Okay, little stoop forward, okay? A expressão, eu vejo His assim, expression, além I da see seriedade, that uma beyond- expressão de tristeza besides mesmo, sad. seriousness, there's also sad. sadness. I see sadness Okay, in his fine. expression. Okay, what else? O que mais? I'm not just talking only of the patient. Eu não estou agora só falando do paciente, ok? The whole situation. Toda a situação, olha só a situação. This is the elder brother. Esse é o irmão mais velho, esse é o irmão mais novo. What would you expect in a O que você esperaria no irmão mais velho e no irmão mais jovem, mais novo? Você quer dizer alguma coisa? A posição dele em relação ao Posture, the irmão, né? position, Ele- about the, ele tá- Forget the elders. posture. Esquece a postura. Forget the posture. Parece invertido, né? It seems inverted. It O seems irmão inverted. tá mais, The- vamos dizer, com os exames na mão, tá olhando ali The brother has de the uma maneira exams in his mais, hands. He's looking in a more as a descontraído, ele tá more muito laid tenso, back way. And contraído however, e the olhando patient de uma is very maneira tense, very contracted, é, and looking muito séria, in a né? very serious way. What? Yes. Tell me what you want to say. Yes. A roupa do The irmão mais clothes jovem of é mais jovial. of the older que brother dele. is more muito younger. sério. He's too serious for his age. More casual, mais He's casual. in a t-shirt, he's carrying a rucksack, Sim, ele tá numa and the camiseta. brother is more like E o irmão tá formal, mais formal, o irmão mais with, novo tá mais formal, shirt and- uma camisa. and look at him, he's E olha more só, ele é bem mais laid casual, back, bem mais à vontade, bem mais relaxado. E o irmão é sério. I told you you need to observe Então precisamos what is observar normal and o que é abnormal. normal, o This que é fellow is normal. 15 years Esse daqui elder to him. Esse daqui é 15 anos mais velho que ele. O irmão mais velho é 15 anos mais velho. And he's E parece, dressed like a teenager. ele tá vestido como um adolescente. While it should be him who Enquanto should be deveria ser dressed like ele, that. ele More tá laid trocado, back. né? É ele que deveria estar com roupa mais formal. Try to find out Vamos tentar what is ver o que é abnormal anormal em toda a situação, não apenas no paciente, no ambiente, tudo ao redor. Vocês precisam ter um sentido muito claro do que é normal. Vocês têm que sempre manter um sentido muito claro do que é normal. Isso é normal nessa situação. Se for normal, deixa pra lá. Mas se for anormal para a situação, então deve chamar a atenção de vocês e vocês devem começar a pensar sobre isso. वो आप बोले रेड सेल्स कितना देते थे पैक सेल कितना देते 4 से 6 पैक सेल और प्लेटलेट्स कितना 10 से 12 10 से 12 प्लेटलेट्स 4 रेड दिए तो फिर वो 8 प्लेटलेट देते हैं और 6 रेड दिए तो 12 प्लेटलेट और अगर वो दिया तो कितना बढ़ के हेमोग्लोबिन कितना होता था 8 ज्यादा से 7 या 8 7.5 7.8 बस उतना 8 भी नहीं 7 7 O máximo de hemoglobina depois de uma transfusão de 10 a 12 frascos de transfusão, raramente chegava a 7.5, 7.8. 7.8 और वो WBC बढ़ के कितना होता था BC 1600 1500 WBC would go up to 1,500. Os leucócitos chegavam a 1.500, 1.600 máximo. 12 के ऊपर नहीं है Platelets
As plaquetas, no máximo que chegavam, depois de toda essa transfusão, raramente chegavam a 1.200, 1.500. Máximo, máximo. Perdão, 12 mil. Já chegou a 21 mil, mas no máximo agora chega a 12 mil. अच्छा और At what level, Quais níveis? what level, below what level matrix drop, it becomes very dangerous. A partir de que nível a queda de plaquetas se torna muito perigosa? Alguém sabe? Algum hematologista aqui? A partir de que nível uma queda de plaquetas se torna muito perigosa? 30 mil. Alguém disse 30 mil? A aplasia de medula óssea severa, For bone né? marrow Com aplasia, severe bone marrow leucócitos aplasia, abaixo de 500 white já blood é cells below suscetível de 500 is infecção already susceptible oportunista. to opportunistic Plaqueta, infections. Right. Platelets abaixo de below 25 mil, 25,000 sangramento espontâneo spontaneous bleeding pode already. ter. It can happen. It can happen. E hemoglobina variável de acordo com And a hemoglobin is adaptação variable do according to the paciente. adaptation Só of the que ele patient. parece So, estar but in tendo this case, it seems that baixo rendimento he has a transfusional. very low, A medula dele a parece que very não low. está respondendo a nada. His bone marrow is not responding to the O senhor tem transfusion. algum Not exame da responding to medula anything. dele para Yeah. Do you mostrar? have any exams for his Bone bone marrow. marrow? Do you have Yes, any? bone marrow Do you have any Yeah. reports examination. about his bone marrow? Yeah, I mean, it's not here, but Não está aqui, mas eu tenho. Sim, foi todo tipo de exame. Há um granuloma encontrado e eles suspeitaram que era tuberculose e deram um anti-TB, mas... there is severe aplasia. Ou seja, uma aplasia grave, como você falou, uma aplasia grave. What I wanted was, Mas what is dangerous? o que é perigoso? Abaixo de 25 mil já é perigoso, né? Abaixo de 5 mil já é perigoso. Sangramento espontâneo, os leucócitos menos de 500, Come to infections. já abre porta para as infecções oportunistas. What else? O que mais? So that is it. Então, é isso aí. अभी इसका लास्ट अभी क्या है हेमोग्लोबिन 10 points 10.6 और The last hemoglobin that has O- come, A última contagem de hemoglobinas foi 10,6 gramas. I'll show you the reports. Eu vou mostrar o exame para vocês. प्लेटलेट्स कितना है 29,000 26,000 पहले डोज के अगले बड़े 29,000 था हाँ, और WBC 22 Plaquetas 21 a 29 mil. और वो 22 ही चल रहा है और वो अपना 22 2,200. Leucócitos no último laudo 2,200. में 5 में हो गया अभी तक एक भी ट्रांसफ्यूजन Isso é abril de 2014 agora. चालू था अभी 1.5 महीना हो गया पूरा Since 1.5 months, Então, há um mês e meio, quando as hemoglobinas começaram a subir de novo, quando ele começou a melhorar, inicialmente eles interromperam a ciclosporina e depois interromperam o danazol, que eram os dois medicamentos anti-imunidade que se toma nessas condições. Eu não sei exatamente o que elas fazem, esses remédios fazem, mas é uma linha padrão de tratamento, é um protocolo, não funcionou para ele. E aí, quando as hemoglobinas começaram a subir com o meu tratamento, inicialmente o médico não se sentiu à vontade para interromper o medicamento, mas quando chegou a certo nível, o médico alopata para interromper uma das drogas, um dos medicamentos, e falou, se a hemoglobina ficar em torno de 10, sem transfusão de sangue, então eu vou também interromper todo o tratamento, toda a terapia alopática, ele interrompeu um mês e meio atrás o tratamento. Então agora 2 meses e meio, há 2 meses e meio que ele não toma nenhum tratamento, nenhuma terapia alopata, e as hemoglobinas se mantêm. तकलीफ क्या होता था तेरे को उस टाइम शब्द बता कैसे पता चला तेरे को तकलीफ है now I'm asking him what was the complaints. Agora eu quero saber quais eram as queixas. Characteristic, O que é muito característico na história, now so characteristic in the surroundings. característico também no ambiente do paciente, What was very o que está muito característico history? na história. O que é muito característico na história? Diligente, sim. Serious. Sério. Exactly. Exatamente. All that. Esquecem tudo isso. Chief complaint. Aonde está a queixa? A principal queixa. What is his problem? Qual é o problema dele? Hemoglobina. Examination of blood. Está tudo lá no hemograma. What is the patient's complaint? E qual é a queixa do paciente? Did you see any complaint? Vocês ouviram alguma queixa?
This is the first slide. Usually the chief complaint. Aqui é o primeiro slide. Geralmente a queixa principal já aparece no primeiro slide, certo? Geralmente a queixa principal já aparece no primeiro slide. Vocês viram alguma aqui? Is there any complaint here? Alguma queixa? This was the most, like, very, very happy. Esse... Very happy that you caught it. Eu fico muito feliz que você pegou, acertou. Mas eu não vi aqui na tradução. So when my assistant brought the case, Quando meu assistente trouxe o caso e eu analisei, ele leu, falou assim: mas qual é a... I said you have forgotten. Mas você esqueceu uma coisa, você esqueceu de escrever a queixa principal do paciente. I scolded him. I said, Eu dei uma bronca no meu assistente, falei assim: cadê a queixa? Você não escreveu, você escreveu. Não é a primeira vez que você está tomando um caso, por que você esqueceu a queixa? Ele falou: mas doutor, ele não tem nenhuma queixa. Como assim ele não tem nenhuma queixa? such severe pathology Ele tem uma patologia tão grave e ele não tem queixa alguma? Sim, is absolutely fine. ele tá bem, ele não tem... Ele disse que não tem problema nenhum. So then I asked again. Então eu perguntei de novo e This was the only thing. era só isso, que Before this was like, ele foi, antes de ser diagnosticado, ele tinha febre, ele teve febre por 4 dias, foi a única queixa dele. Ele sentiu essa febre, depois ele não teve nenhuma queixa, mesmo com apenas 2 gramas de hemoglobina. Ele trabalha, caminha, come, se movimenta. Até se você ver os gerais dele, vocês lembram? Olha só, tudo está normal. Bom apetite, tolera fome, movimentos intestinais normais, regulares, urina normal, sede mais para menos, nenhum desejo especial, poucas aversões, sudorese normal, sono normal, sonhos nada em particular, nada especial, termais normais, calorento, ou seja, nada demais. told you today morning. Eu falei To find para out vocês que vocês precisam encontrar algo anormal. Algo anormal a situação. below 25,000. Ela disse que abaixo de 25 mil plaquetas pode causar sangramento espontâneo. Ele devia começar a ter infecções, ele devia começar a sentir falta de ar com apenas 2, 3, 4 gramas de hemoglobina. Ele não devia conseguir subir escadas, não devia conseguir trabalhar. Mas esse camarada anda na motocicleta dele, rápido, vai para o trabalho todos os dias, trabalha de 12 a 13 horas por dia, sem parar, 365 dias por ano, 24 horas, 7 dias por semana. Let's hear what still has to say. Vamos ver o que mais que ele tem a dizer. मेरे को ठंडी लगा था पहले ठंडी लगा था तो एडमिट किए थे तो ही मालूम I पड़ा was talking the first time. I had Agora, chills, ele está falando pela primeira vez. Eu tinha calafrios e me deram tratamento para malária. Não funcionou, aí eu fui internado. I was diagnosed. E aí fui diagnosticado. कि खून एकदम तेरा कम हो गया है जी अच्छा पहली बार ही ठंडी लग के बुखार आया था कि खाली ठंडी खाली ठंडी आया था बुखार भी नहीं नहीं That too, he says only chills. Só calafrios. Eu perguntei se era calafrio com febre. Ele falou: não, só os calafrios, não tinha febre. अच्छा A malária é uma doença comum nessa região? Sim. Sim. Yeah, that's why they gave him malaria. É por isso que deram medicamento antimalária. Ele tinha calafrios, esse é o tratamento padrão. Você vai para um clínico geral na clínica, na Índia. Se você tiver frio, se você tiver calafrio, a primeira coisa que eles te dão é tratamento antimalária. Mesmo se você tiver febre e não tiver calafrio, eles te dão antibióticos e antimalária, medicamento antimalária. A abordagem inicial, qualquer um que chega num clínico geral na Índia, imediatamente eles começam antibióticos e antimalária. Even if the fever is only 20, Mesmo se a febre tiver apenas a 24 horas. it's not like here or in Não é aqui ou em outros países onde você espera e deixa os sintomas se desenvolverem ou faz alguns exames. go to a general practitioner. They Na hora que você chega num clínico geral, ele te dá antibiótico, antimalária, paracetamol, alguma coisa para baixar a febre, algum multivitamínico. that is the standard treatment. Esse é o tratamento padrão. So he was given anti-malarial. Então ele recebeu o tratamento de malária, não funcionou. The chills didn't go.
Os calafrios não desapareceram, então ele foi internado para um check-up. ठंडी आया तो रिपोर्ट निकाले थे ठंडी माने वो वैसा कांपते हैं वैसा? जी हाँ, अच्छा मलेरिया में जैसे कैसा कांपते हैं आदमी वैसा? जी जी हाँ, कितना दिन रहा था वैसा? तो एक या 2 दिन रहे था खाली हाँ, उसके बाद फिर एडमिट किए थे हाँ. Forget what he's saying. Esqueça o que ele está dizendo, ok? Vamos observá-lo agora. Observe him. Observe-o. What have you observed? O que vocês observaram? अच्छा एडमिट किया था हॉस्पिटल में? जी क्यों? पता चला खून कम है इसलिए? जी हाँ, ठीक है. ले लेते हैं पेपर. उधर दे दे. हाँ, हाँ. और फिर तभी पता चला खून कम है. फिर पूरा चेकअप किया तो पता चला खून बन ही नहीं रहा तेरा. जी क्यों लेकिन? What is going on? O que está acontecendo aqui? Who is talking? Quem está falando? ऐसा ये बीमार Okay. क्यों आया? ठंडी लग के और ये सब बुखार भी जो आया, बुखार जैसा भी आ रहा था या ठंडी लग रहा था, क्यों ऐसा क्यों हो गया? वो मालूम नहीं कैसे हुआ कोई ऐसी बड़ी बात कुछ हुई नहीं थी नहीं कुछ उस टाइम? कोई बड़ी बात नहीं, कुछ टेंशन वाली कोई बात? Eu perguntei por que os calafrios. Why this thing? Por que esse calafrio? Ele falou, sei lá. You're the doctor. It's like, Você que é o médico. Ele não falou isso, mas... what do I know? Foi tipo assim, eu sei lá. Something happened. I said something major happened. Alguma coisa aconteceu para você assistir esse calafrios? Não. Doctor, you tell me. Você que é o médico, você que deve saber. नहीं, कोई तकलीफ नहीं. दुकान पे बैठा था मैं धंधा कर रहा था छुट्टी का सीजन था यही महीना In fact, Na verdade, como eu falei, they started selling those umbrellas. assim que ele começou a vender o guarda-chuva, a loja foi super bem, a loja prosperou. Foi uma temporada muito movimentada. Junho, julho, agosto é uma temporada muito movimentada para quem vende guarda-chuva, capa de chuva. धंधा कर रहा था तो ठंडी लगा उसके बाद फिर एडमिट किए और तेरा जब भी खून 3 ग्राम भी हो जाता था तभी भी कोई तकलीफ नहीं होता है? नहीं कुछ नहीं कोई बिल्कुल नहीं. Absolutely no complaints, even with Nenhuma queixa, mesmo com apenas 2 ou 3 gramas de hemoglobinas. नॉर्मली तो 3 ग्राम हेमोग्लोबिन में ऐसा सांस फूलना चाहिए, कमजोरी आना चाहिए, भूख नहीं लगना चाहिए. no loss of appetite, Não houve perda de apetite, falta de ar, cansaço, difficulty in climbing, dificuldade em subir escadas, nada disso. खाना अच्छे से जाता है, जब भी खून कम रहता है तो भी खाना अच्छे से जा रहा था. मोशन even when the hemoglobin Mesmo quando as hemoglobinas estavam bem fracas, ele comia bem, अच्छा है, intestino normal. नींद अच्छी आ रही थी, रोज दुकान पे भी जा रहे थे, रोज काम भी कर रहे थे. इनफैक्ट Sono bom. regular routine, no change in इतना खून कम होने के बावजूद भी रोज का 10-12 घंटा काम कर लेते थे ना. दुकान पे बैठना, काम करना पूरा दिन, कोई तकलीफ नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई सांस फूलना नहीं, कुछ नहीं, कमजोरी नहीं, कुछ नहीं, चक्कर नहीं, कुछ नहीं. नहीं कुछ नहीं what else? What did you see? O que mais que vocês veem? What did you see? Something between the two. O que mais vocês veem aí entre os dois? Ah, isso mesmo. Absolutely Perfeito. monotonous talking in Uma fala monótona, num único tom, nenhuma mudança em expressão, nenhuma mudança no tom da voz, sem modulação alguma, sem modulação, sem emoção. Mas o irmão quer falar alguma coisa, ele está olhando, o irmão está olhando para ele. this fellow has no change in expression, but the O paciente não tem mudança alguma na sua expressão, mas o irmão está começando a está mudando a expressão. मोशन अच्छा आ रहा था, नींद अच्छी आ रही थी, रोज दुकान पे भी जा रहे थे, रोज काम भी कर Olha रहे o irmão balançando a थे. इतना cabeça. खून कम होने के बावजूद भी रोज का 10-12 घंटा काम कर लेते थे ना.
दुकान में बैठना काम करना पूरा दिन कोई तकलीफ नहीं कोई थकावट नहीं कोई सांस फूलना नहीं कुछ नहीं कमजोर Olha o irmão tem, tá olhando para ele. Eu tô falando com o paciente, mas o irmão está respondendo com a sua cabeça, sim, não. O apetite estava bom, ele comia bem, sem problemas. नहीं कुछ नहीं चक्कर नहीं कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं और अभी भी कोई तकलीफ नहीं है अभी भी कुछ Hoje também não há nenhuma queixa. लेकिन अभी पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है क्या जी कैसे अच्छा Mas na hora disso, mas você está se sentindo melhor do que antes? Ele, um pouquinho melhor, pelo menos, do que antes? Falou, sim. Eu falei, como? Me diga. लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है बता अच्छा लग रहा है मतलब चलने में फिरने में काम करने में कुछ भी सब अच्छा लग रहा है Agora eu me sinto bem em relação a mim mesmo. Ele já faz, ele fazia as coisas antes, mas fazia de forma mecânica, como um robô ou como uma máquina. Agora ele diz que se sente bem em relação a si mesmo, se sente bem em relação ao trabalho que ele faz e tudo que ele faz. Agora eu me sinto bem por dentro. नहीं था लेकिन थोड़ा कम होता था काम और सब हाँ Não havia queixas antes e não há queixas agora. Mas agora, tudo que eu faço com... Não a felicidade, eu diria, não a alegria. Mas eu me sinto bem em relação a isso. अभी कितना घंटा Agora eu trabalho mais até do que antes. É como se ele estivesse trabalhando pouco, né? Como se não estivesse trabalhando o suficiente. Em relação ao olhar do Regarding irmão, é the mais look of his vivo, brothers, tem mais his vivacidade, brother mesmo looks more ele alive. informando que agora já Even mudou. saying that he's Mas o different olhar now, the dele é o patient saying that mesmo, he's não different now, but condiz his com o look que ele is- diz his que look is the same. já faz coisas melhores. Yeah, absolutely. So, yeah, his look and everything is same. Tudo que nele, do irmão com certeza, o irmão com certeza é mais vivaz do que ele, parece mais vivaz do que ele. Mas pelo menos agora, o que o paciente está dizendo é que a primeira vez que eu conversei com ele, ele nem falava esse tanto que ele está falando agora, ele não falava nada, tudo estava bem. E o meu assistente trouxe uma história de 2 páginas, que é muito pouco, 1.5 pages is full of investigation. e 1 página e meia só com os laudos. 1.5 pages Uma página, das 2 páginas que ele trouxe de história, history of about geralmente as histórias são, os casos são 7, 8, 10 páginas. Esse caso tinha apenas 2 páginas. my assistant brought. E então, assim que o meu assistente trouxe a história, eu não vi a queixa principal, então já dei uma bronca nele. Depois eu olhei, falei, você está com pressa para ir para algum lugar? Você está com pressa porque você fez essa tomada minúscula? Ele olhou para mim e falou, não, doutor. Eu falei, por que só tem 2 páginas essa tomada? Aí ele... E 1 página e meia só de laudos. Só de laudos escritos, né? Só de resultados. Ele falou assim, doutor, foi só isso que eu consegui dele. Foi só isso que eu consegui. Tá bom. Eu falei para vocês ontem, né? Vocês devem fazer o melhor prato possível, cozinhar o melhor prato possível com quaisquer ingredientes que vocês conseguirem. Ou seja, você não precisa de todos os ingredientes para fazer um excelente prato, né? Você não precisa de todos os ingredientes, tudo que está disponível. Aí sim eu vou conseguir fazer um bom prato. Não, aí qualquer um consegue, né? Com todos os ingredientes. Eu vou te dar apenas esses 2 ou 3 ingredientes e agora eu quero que você faça um prato com isso. O melhor que você puder. Essa é a forma que tem que ser. Aqui ele já estava For me, medicado. so he was already medicated here, right? With the homeopathy. Sim, esse é o mais recente, 1 mês atrás. Sim, já está normal. O que você observa nele como What I agora observe, I just é observe, uma rigidez, is stiffness, tanto mental both quanto física. mentally Né? as well as physically. Okay. So no flexibility. Não há flexibilidade. Sim, sim. Muito bem. सुबह 10 से रात में 10 12 घंटा बस ये उसमें 12 hours a day working. एक आध थोड़ा बीच में थोड़ा देर खाना खाने के लिए घर पे आया उतना ही Only 1 hour break for lunch. Só 1 hora de intervalo enquanto trabalhava. अच्छा अच्छा और कोई थकान नहीं कोई तकलीफ नहीं नींद में सब ठीक है मोशन ठीक है प्यास ठीक है सब बराबर है
sono, urina, movimentos intestinais, apetite, sede, tudo normal. ठीक है थोड़ा अपने स्वभाव के बारे में बता Now, see, look at his eyes. Olha os olhos dele, Closing down. quase fechando já. The $1,000,000 question. A pergunta de $1 milhão é, olha só, na hora que eu perguntei foi, me diga algo sobre a sua personalidade, a sua natureza. Olha o olhar que ele fez. थोड़ा तेरा स्वभाव बता What? O quê? And his reaction was, A reação dele foi, o quê? Quando eu perguntei sobre a natureza dele, a personalidade dele. जो पहली बार बताया था ना सब पूछा था जब कुछ नहीं बताया था so I told him, Aí eu perguntei, tell me something about me your fale personality." algo, What? algo sobre a sua natureza. Aí eu falei, Remember? lembra? Came to me one Você year veio ago, pra cá 1 ano atrás e você me deu a história naquela época. and he's like looking at us, and Aí ele olhou that pra time mim also he didn't say e anything. naquela época você não falou nada. So I said, okay, the first time whatever you told me, you didn't say anything. Você não falou nada sobre a sua natureza na primeira vez, mas Tell me. So that's me fala a mesma coisa que você falou da outra vez. É por isso que ele deu um sorrisinho, né? Pela primeira vez ele deu um sorrisinho. E o irmão deu um sorriso. É, o irmão ficou. É por isso que eu queria os dois juntos, pra mostrar o contraste. first time you see him Primeira vez, laughing or smiling. primeira vez que você vê ele sorrindo. Primeira vez, né, que ele aparece sorrindo. बता बता तेरा स्वभाव बता थोड़ा स्वभाव कैसा है बता क्या पसंद है तुझे क्या ना पसंद है वही तीखा पसंद है ज्यादा Okay, so I asked him, okay, tell me anything. Falei, não, me diga qualquer coisa. O que você gosta, o que você não gosta. खाने में Little spicy is over. See that brother? He's even more. O irmão ficou até mais relaxado, deu uma risada, porque ele sabe como o irmão dele é. पाव समोसा पाव हाँ ये सब खाने में तीखा पसंद है और He likes little spicy and Ele gosta de comida temperada. Falou de uns 2 ingredientes que a gente encontra na Índia, que você compra. É, comidinhas de rua que você compra na Índia. Me falou de 2 coisas que ele gosta. Comida temperada. E qual é o seu hobby? O que mais você gosta de fazer? Aí ele, nada. Negócios. Negócios. Eu gosto de trabalhar. Quando eu perguntei o hobby dele, ele falou business, negócio. Ele faz negócios. E o hobby dele são os negócios também. कोई टाइम पास का कोई शौक नहीं no other things at all. No distraction. Nada mais. Não, nenhuma distração. Attending to the shop, doing business. कोई पिक्चर Só ir pra loja e fazer negócios. Não gosta nem de ir ao cinema. Não gosta de ir ao cinema, ao teatro, discoteca. Sair com meninas, com mulheres. घूमने का शौक नहीं कोई बाहर जाने का कोई शौक नहीं कोई दोस्त Não tem nenhum desejo de viajar, de. नहीं हाँ? कोई लड़का का लड़के दोस्त नहीं कोई लड़की दोस्त नहीं कोई नहीं No friends, Não tem amigos nenhum. neither female. Nem homens nem mulheres. Nenhum amigo. Any girlfriend? Falei, as namoradas? Não. हाँ, Olha lá. Talked about the girlfriend. Falou sobre a namorada, ele ficou um pouco tímido, né? Little reaction. Uma pequena reação aí. ये जब हुआ था Only when I talked about Só quando eu falei sobre as meninas, sobre as namoradas, aí a gente viu uma pequena reação. कोई टाइम पास का कोई शौक नहीं कोई पिक्चर का तेरे को शौक नहीं कोई घूमने का शौक नहीं कोई बाहर जाने का कोई शौक नहीं now कोई see, दोस्त नहीं नहीं हाँ? कोई लड़का का लड़के दोस्त नहीं कोई लड़की दोस्त नहीं कोई नहीं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कुछ नहीं कुछ नहीं हाँ? अच्छा girlfriend, Namorada? Ele olha pra baixo. ये जब हुआ था तभी कोई सा कोई लड़की का कोई चक्कर नहीं था ना कुछ so I asked him, when you felt sick, wasn't some breakup, right? Você terminou com alguma menina? Você teve alguma decepção no amor? Eu tô tentando descobrir alguma coisa. Como uma doença tão grave pode surgir numa pessoa sem nenhuma causa, né? Talvez seja uma namorada que ninguém sabe na família que ele terminou, eles brigaram, seja alguma coisa secreta. लड़की का चक्कर कोई लव कुछ ब्रेकअप हो गया ऐसा भी कुछ नहीं था ना क्यों दोस्त क्यों नहीं है तेरा Why no friend?
Por que você não tem amigos? Eu perguntei. Isso é anormal. Para um garoto jovem, da idade dele, não ter nenhum amigo, isso é anormal. Ter amigos é normal. Isso é normal. Quando alguém com 19 anos de idade diz que não tem amigos, isso é anormal. दोस्त थे गांव में, लेकिन गांव में भी जाते Tinha alguns amigos na vila, mas como eu saí da vila, ele agora não quer voltar para a vila. Ele não quer voltar para a vila. Então agora os amigos ficaram para trás. यहाँ दोस्त लेकिन बने नहीं क्यों बनाना भी नहीं चाहता मैं लोग। Eu não tenho nenhum amigo e eu não quero fazer amigos. E isso é interessante. Eu não quero fazer nenhum amigo. दोस्त बनाना भी नहीं चाहता है नहीं, इधर नहीं, गांव में है अभी भी एक दो हाँ। बस फोन करता हूँ कभी। Só apenas uns 2 amigos de infância na vila e de vez em quando eu ligo para eles. Mas aqui ele não quer fazer novos amigos. Não quer fazer novos amigos. लेकिन तुझे ऐसा अकेलापन लगता नहीं है ऐसा जब Você se sente sozinho? Não, eu não me sinto sozinho. दोस्तों की नहीं है तो भी चलेगा Ou seja, se vira bem sem amigos. Você se vira bem sem amigos? Sim, não preciso deles. Ele tem 6 irmãos, o mais velho. Ou seja, existem irmãos. जमता है कि नहीं ये झगड़ा होता है हाँ झगड़ा बिल्कुल Ele não briga com os irmãos. Você briga com seus irmãos? Brigas ou pequenas discussões? Pequenas discussões com irmãos e irmãs. Isso é um bom sinal. Um sinal de amor, na verdade, de afeto. Essas pequenas querelas. Não é ruim uma briga com o irmão. O que foi? Ela sabe, conhece isso bem. Squabble, um bate-boca. Squabble é um bate-boca. Essas pequenas brigas, bate-boca. As crianças em casa, os irmãos tá andando, aí o outro irmão vai e passa e faz assim. Né? Eu não fiz isso, não. Eu não fiz isso. Eu tava lá. Aí esse fala, o que levou o tapinha fala, mãe, ele me bateu. Não, eu tava lá, como é que eu te bati? Como é que eu te bati? E quando ele vem me bater, é aí que o pai tá andando e olha. Ah, então foi você que bateu, na verdade, na hora que ele vai bater. Não é culpa dele, mas ele acaba sendo culpado. Isso são pequenos bate-bocas, brigas. Isso é um sinal bom. É um sinal bom de uma relação saudável, de amor entre irmãos e irmãs. Todo irmão e irmão tem que ter esse tipo todos os irmãos devem ter esse tipo de briguinha. Alguns pais não permitem isso. Não. Por que você encostou no seu irmão? Por que você encostou na sua irmã? Isso é bom, isso é saudável. Pequenos. Às vezes. Não deve ser violento. Ele não tem não briga com os irmãos, não discute com os irmãos. Agora ele está olhando para baixo. Esse é o único sinal, a única vez que eu vejo alguma reação. भाई लोग तो थोड़ा काम चोर है ना तुम्हारे हाँ Os seus irmãos, então, são preguiçosos, né? Seus irmãos são preguiçosos e não gostam de trabalhar, não querem trabalhar na loja. Eles desperdiçam tempo, eles ficam conversando demais, ficam só perdendo tempo. तो काम कम करते ना थोड़ा घूमते रहते हैं पिक्चर जाते रहते हैं हाँ जाते हैं, लेकिन उन लोग के साथ में कभी कभी जाता हूँ मैं भी। हाँ Ele disse, às vezes agora eu também me junto a eles. Às vezes agora eu comecei a sair um pouco com os meus irmãos. Às vezes. लेकिन लेकिन तू इतना नहीं ना उन लोग जितना घूमते हैं जितना
बाहर घूमते हैं, पिक्चर जाते हैं, होटल में जाते हैं, इतना नहीं ना तेरा, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं होगा ना? हाँ? Not even 10% of what my brothers Não, eu não saio tanto, nem menos de 10%, menos de 5% do que eles, do total que eles saem. साल में तो एक ही दिन छुट्टी लेता है, ईद के दिन। हाँ? Eu lembrei ele que ele me falou que o único feriado que ele tira do ano é naquele festival muçulmano. E no final do Ramadã. No final do Ramadã há algumas festividades na cultura muçulmana e tem um dia que eles chamam de Eid, onde eles celebram. Esse é o único. É no dia que eles quebram o jejum de um mês do Ramadã. É nesse dia que ele falta. E naquele dia a loja está fechada. As lojas estão fechadas no país inteiro, mas se a loja estivesse aberta, ele com certeza iria lá e trabalhava. Eu perguntei, mas você não se sente por dentro assim que você deveria... Você não sente dentro de você que você deveria sair um pouco, conhecer pessoas, aproveitar um pouco a vida, se divertir? Você não sente isso dentro de você? Talvez fosse uma... Eu estava tentando explorar. Eu sei que talvez fosse uma compulsão do irmão. Talvez o irmão estava forçando ele a trabalhar, não estava... É por isso que nesse caso eu mantive o irmão porque eu queria ver a expressão do irmão. Às vezes eles mentem, né? Às vezes os pacientes mentem. Talvez o irmão dele trouxe ele da vila e está mantendo ele como uma espécie de escravo para trabalhar. Existe essa possibilidade sempre, né? Então eu estava explorando as possibilidades para saber. Para ver se ele de fato, ou se o irmão dele não quer que ele faça essas coisas. Aí ele falou, negócios, apenas negócios, trabalho, apenas trabalho, trabalho e trabalho. O remédio está bem claro para mim, hein? Trabalho, 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 trabalho e nada a não ser trabalho. Ou negócios. E calorento. बिजनेस करके क्या करेगा? पैसा कमाना है। पैसा कमाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी Eu falei, o que você faz então? O que você quer fazer com tanto trabalho? Você quer ficar um milionário, um grande homem bem-sucedido? Ele, não, eu só quero ter uma vida boa, quero comer bem, ficar bem. Agora vocês veem um pouco de... O irmão está feliz, porque ele trabalha tanto. रहेंगे। अच्छा, खुद और पूरा फैमिली भी। Eu vou cuidar da minha família. Ou seja, eu quero cuidar, ele quer prover para a família dele. तो उसके लिए चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे कितना भी वो करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट तेरा भाई है ना ये, उसने बताया था कि तूने पूरा धंधा के पूरा अच्छा धंधा बढ़ा दिया दुकान में, है ना? So I am reminding him, yes, you Então eu lembrei ele, quando você chegou na loja, você aumentou, você fez o negócio crescer, né? Ele falou, sim. वसंत तू बता थोड़ा इसके बारे में। जब से आया है तो थोड़ा दुनिया में बढ़ोतरी हुई है। Depois que ele veio, eu perguntei pro irmão agora. Aí o irmão respondeu, depois que ele veio para a loja, o negócio prosperou. A mente, ele não estudou, ele não foi para a escola, ele estudou só até a quinta série. Mas a mente dele não funciona na escola, nos estudos, mas nos negócios a mente dele funciona muito bem. ये भी रखो, ये भी बिकेगा, ये आइटम ज्यादा चलती है, ये आइटम नहीं चलती है, ऐसा उसका दिमाग है ना एकदम। जी, यानी कि पूरा हैंड ओवर यही करता है मेरे को। मार्केट गया, इधर बाहर गया, मुझे गांव में जाना, कुछ काम है, पूरा हैंड ओवर यही करता है। O irmão mais velho tem outras responsabilidades também. Então ele precisa tomar conta dos outros membros da família, ele tem que levá-los ao médico, tem que ter algumas obrigações sociais. Então o irmão mais velho tem algumas responsabilidades. Aí ele falou assim, agora eu fico me sentindo mais livre para fazer isso tudo, porque eu posso deixar ele cuidando da loja.
ele agora assumiu a loja. E o irmão mais velho se sente 100% confiante, nem um pouco preocupado com a empresa, porque sabe que o irmão mais novo vai cuidar da loja quando ele precisar sair. Ele pode o irmão mais novo assumiu todas as responsabilidades da loja. दिन बैठेगा आराम से एक्चुअली कस्टमर के साथ में जो ना जनरल मैनेजर नहीं रहता है तो मेरे पास सेट का नंबर इसका ही लगता है. Então agora, na loja, depois de mim, ele é o número 2. Eu sou o chefe, mas ele é o número 2. E ele cuida bem do negócio. Alguma coisa interessante? Você quer compartilhar com a gente o que você tem a dizer? Compartilhe com a gente. अच्छा पहचान दो अच्छे से और उसको आता भी है ना कस्टमर को कैसे पटाना कैसे कस्टमर अच्छे से हैंडल Ele lida muito bem com os clientes. Ele lida muito bem com os clientes. 90% das vezes ele assegura que o cliente, ele na verdade certifica-se de que o cliente vai comprar alguma coisa. Ele consegue convencer os clientes de forma que todos eles comprem. 90, se 10 clientes entrarem na loja, pelo menos 9 deles compram alguma coisa. लिए भी ना जाएगा नहीं कस्टमर 10 में से 9 तो नहीं जाएंगे. 9 a cada 10 clientes compram alguma coisa. कमा के फिर क्या करेगा हाँ? Tá, então, ok, você está ganhando dinheiro. Né? Você não tem namorada, você não gosta de festa, você não gosta de boate, bares. Então, o que você vai fazer com tanto dinheiro? Veja a reação dele. Essa é a única reação que eu consigo obter dele. Muito bem. Vestir roupa boa, né? A camisa está na moda, é uma camisa boa, né? Elegante. E agora ele fala uma coisa. O que ele gosta de fazer? Né? Andar de moto. Aí eu falei, né? Eu perguntei para ele, né? Eu gosto de pilotar moto, gosto de viajar, gosto de andar em alta velocidade. Adoro. É a primeira vez que ele fala alguma coisa que ele gosta, que ele aprecia fazer. Eu gosto de pilotar moto. Eu tenho uma moto. Sim, eu tenho uma moto. É uma... Eu tenho uma moto, né? Uma moto de fabricação local. हार्ली डेविडसन हाँ मालूम है हार्ली डेविडसन को आता है बाइक Aí eu falei, tá, tudo bem. Sabe conhecem a Harley Davidson, né? Que é a melhor, né, das motocicletas, caríssima, né? É a melhor, a top das tops. Então, a Harley Davidson é para quem gosta mesmo. Aí tá. Aí eu perguntei para ele, você vai comprar uma Harley Davidson? Aí ele falou, Inshallah, quer dizer, nossa, Deus permita. Deus permita. Eu vou comprar uma Harley Davidson. Olha só, a única reação que eu obtive dele. अरे वाह शाबाश अच्छा गाड़ी का शौक है किसका गाड़ी का शौक है यानी गाड़ी Só tem um hobby, só tem um passatempo em todo o histórico dele. Ele gosta de pilotar moto. ड्राइविंग किसी को करने नहीं देता है. E ele não deixa ninguém pilotar a moto dele. अच्छा एक ही चीज का शौक है इसको बस 3 पॉइंट था तभी भी यही ड्राइव करता था नहीं बोले मुझे ड्राइव करना अच्छा वो 3 पॉइंट था तभी भी वो कुछ ड्राइव करता था डर
Mesmo com hemoglobina alterada, ele ia para a clínica, da clínica para casa. Ele gosta de pilotar moto, ele gosta de velocidade. बोलते थे कि ऐसा हो सकता है, ब्लीडिंग होएगी, ये होएगा. Ele pode até sangrar, desmaiar, कुछ भी ऐसा चक्कर आएगा. né? Mas ele anda de moto. Aí eu falei para ele, você pode ficar tonto, você pode ter vertigem, você não deveria estar pilotando. उसका दिल था, ना नहीं बोलते थे. लेकिन पहले जैसा ऐसा कुछ नहीं है, नहीं जैसा वो पहले ज़्यादा मेहनत करता, ऊपर चढ़ता, अपन ना बोलते थे कि मत चढ़ो ऊपर. अभी वैसा नहीं है, आउटराइट करता. Mesmo no comércio, né? Ele trabalhava muito, né? E ele, na realidade, poderia só ficar recebendo os pagamentos, mas ele não ficava no caixa, ele andava por toda a loja. डायनासोर साइक्लोस्पोरिन बंद हो गया, सबसे बड़ा कौन सा फॉलोराइड ना, और खाली फॉलो. Ele está tomando ácido fólico. बाकी कोई गोली चलेगी ना, खाली अपना दवा है, बराबर है ना. अब दवा लेने एकदम अच्छा. E aí interrompeu todos os outros. हाँ, क्या बोले? Olha só, veja esse aspecto interessante. Esse paciente foi indicado por minha assistente, que trabalha também para um outro médico, né? Médico alopata. Então, a minha assistente que trabalha com esse médico indicou ele para mim. Interessante, a esposa desse médico alopata é homeopata. Então, ela é homeopata. E aí, então, eu fiquei sabendo como que ele chegou até o meu consultório. Eles estavam discutindo esse caso com a esposa, e a esposa falou: por que você não tenta a homeopatia, né? Ele estava conversando com a esposa. Ele é um médico alopata, a esposa é homeopata. Aí ele perguntou para ela: senhora, você pode tratá-lo? Ela falou: não, mas você pode enviá-lo, né, para consultar com o Dr. Ambani. E a assistente do Dr. Ambani também trabalha para você. Então, minha assistente pegou os laudos dele, o histórico dele, o registro médico, né? Aí ele me ligou e falou: olha, eu estou com esse caso, né? Eu não consigo lidar com esse caso. Então, o que eu faço? Eu mando ele para o senhor, né? Então, quando esse último laudo que foi examinado por esse clínico, o irmão agora vai relatar o que aconteceu. O médico tinha viajado e, quando ele recebeu o laudo, ele foi buscar, o meu próprio médico foi buscar o laudo. Ele viu o laudo, imediatamente ele ligou para a esposa. Ele ligou para o médico hematologista. Ele disse que o médico começou
começou a rir, a achar bom e sorrir, como se ele tivesse ganhado a Copa do Mundo, de tão feliz que ele estava. He came to me, I didn't, okay, all we have to do is take history. Então, aí eu falei, bom, tudo bem, é só fazer a anamnese But the physician was so happy. e tomar a anamnese e chegar ao remédio correto. Mas ele estava... Saw the report, he started dancing with it. Mas o médico ficou muito feliz quando ele viu o laudo, ele começou a dançar. Ele ligou para todo mundo, menos para mim. Né? Ligou para a esposa, ligou para a assistente, ligou para todo mundo. अच्छा 10.6 इतना अच्छा रिजल्ट वाइफ से बात की है उन्होंने डॉक्टर को ये नहीं बोले कि गोली बंद की है हाँ तो ये डॉक्टर भावे बोले सर का नंबर दो हमको भी बहुत Then the hematologist said, who has been treating him? Aí o hematologista Waiting for his phone call. o hematologista perguntou quem que está tratando, né, essa pessoa. Ele me dá o telefone dessa pessoa, mas ainda assim ainda não recebi um telefonema. Then he said, the physician called up Aí and told the hematologist that all medicines are stopped. And the last o médico ligou para o hematologista e falou, olha, vamos interromper todos os remédios. स्टार्टिंग से उनका ही ट्रीटमेंट था समीर मनोहरे जो हैं उन्होंने Vamos interromper todos os remédios. बोल मेरे का तूने पूरा हॉस्पिटल में जाकर तपास भी कर लिया था ना कितना खर्चा लगेगा क्या लगेगा रिपोर्ट किए बोन मेरो का स्टार्टिंग रिपोर्ट भी उनका ही था और लास्ट किया उनका बाद 1.5 साल तक उनका ट्रीटमेंट चला उनके अंदर समीर मनोहरे ट्रीटमेंट transplant preparation. Né? Ele estava esperando o transplante, né? Ele estava na expectativa de um transplante de medula. हार्ले डेविडसन में मेरे को घुमाना हाँ? हाँ? I said, okay, when you buy a Harley Bom, quando você comprar uma Harley Davidson, não esquece de mim, não. Me dá uma carona, né? Deixa eu dar uma andadinha nela com você. what happened was, O que aconteceu? as I said, Como eu disse, came to me 24/9/2013. esse foi o dia, né, que ele veio consultar comigo. WC 1900, platelets 21,000. Aqui vocês podem ver as contagens. 2nd October, 2 de outubro, né? 10 days. The patient, as I told you, Em 10 dias, né? O paciente não estava muito bem convencido, né? Eu pedi para ele voltar em 15 dias, mas ele veio antes. 0.4, Olha só a queda em hemoglobina. 1600, Essa aqui também, plaquetas, né? Leucócitos, todos os números, todos os valores menores. and he called me up. Aí ele me ligou para, né, falar sobre o laudo. November, E aí, I said, wait. I said, em novembro, eu falei, espera, calma, não se preocupe, não faça nada. hemoglobin, Hemoglobina, 7th of November, aqui 7 de novembro, more, aqui olha, hemoglobina 5,7, era 8 e alguma coisa. Leucócitos subiram and platelets 19,000. e plaquetas Don't do anything. 18 mil, parece-me, não consigo ler daqui. .19, 19,000. This is 1,000, 1,800. 1.800. 19,000, Aqui 7 grams. 19 mil. 1 million. Aqui 1,7 milhões. 19,000. 9 mil. 19 mil. Then, within again few days,
E aí, dentro de alguns dias, como estava caindo, os valores estavam caindo, então ele fez outro exame. Mas olha só, 5,7, 7 de novembro. E aqui, em 15 de novembro, olha, outro resultado. Também leucócitos, 1.600. Aí eu falei, espera, tá? Espere, não faça nada. E aí, olha só, nesse outro laudo aqui. O próximo foi 2 de dezembro. Hemoglobina só 5,3. E aqui plaquetas 25.000. O que está acontecendo agora, hein? O que vocês podem me dizer? O que está acontecendo? O que está acontecendo com esse paciente? His bone marrow is recovering, regenerating. Is it regenerating? No. Não? I guess so. Regenerating. Yes. Não. No. Por que não? Is it regenerating? Ela está regenerando? Eu acho I think que porque that o turnover da plaqueta since é the mais rápido, platelet a turnover plaqueta is tá começando a faster, subir so primeiro, it's starting to go up first, depois just a little, leucócito e por último then leukocytes hemoglobina. and then É o que a hemoglobin. gente espera no That's normal. what we So what I expect in the ask, normal. Is it regenerating Então, ela está regenerando? or Ou O granuloma está sumindo. the granuloma is disappearing? the destruction has Ou a decreased or stopped? a destruição, né? Diminuiu ou foi interrompida. Sorry, what did you say? O granuloma The granuloma, da tuberculose the está tuberculose granuloma cedendo, isso is está acontecendo. decreasing, giving way, or disappearing. Yes. So maybe the granuloma is Então, going or not, but the mas a destruição que estava ocorrendo, ou a aplasia que existia, ainda está lá, está presente, mas o processo destrutivo da célula está ficando mais lento. Ainda não há uma regeneração. Ainda não. Ainda não. But he had a autoimmune periférico, além da association. medula? Peripheral autoimmune process process is becoming less. está diminuindo. It's only the Tá, autoimmunity é só a autoimunidade da destruição da medula, né? Está diminuindo. Então, até agora, não vemos a regeneração. Ainda não está regenerando. Tá? Tá. Esse aqui é esse laudo é de 2 de dezembro. Esse é 2 de dezembro. Hemoglobina aqui, 5,3. Vocês podem ver os valores aí nessa primeira coluna. Agora, de 24 de dezembro, hemoglobina 6,4. Aqui, plaquetas. 31.000. Agora sim, vemos o início de um processo de regeneração. Aí a medula está produzindo células novas. Agora sim, a hemoglobina começou a subir sem interferência externa. Então, agora sim, está acontecendo isso. Antes, estava assim, você tem um carro que está andando a 200 km por hora numa estrada e você aciona os freios, aí o carro vai diminuindo a velocidade e em 100, 150 metros ele consegue parar e aí começa uma ré, começa a dar marcha ré. Então aqui, antes, né, o carro parou aqui.
tá? Ele estava, vamos dizer, num processo de destruição, e agora sim, ele está dando marcha ré. Aí o processo de reversão se iniciou. E então a medula começou a produzir. Aí em janeiro, olha aqui, 8,9 foi onde ele interrompeu interrompeu a ciclosporina. Nós vemos aqui, olha aqui, plaquetas, 30 mil. Then in February, 10.9. E aí, fevereiro, o que nós temos aqui? 17 de fevereiro, 10,9 hemoglobina. Então, foi o que o médico falou. Se você conseguir que a hemoglobina suba, né, acima de 10, eu vou interromper a outra medicação. Vocês podem ver os valores, né? Foi nessa época que ele interrompeu os outros remédios. Então, e aí depois de interromper todas as outras toda a outra medicação, nós temos aqui em 17 de abril, né? 10,6 hemoglobina e plaquetas 26 mil. Foi aí que o médico, foi esse o laudo que o médico viu e começou a dançar pelo consultório super alegre, feliz, né? Como se tivesse ganhado a Copa do Mundo. 2 meses e meio. 2 meses e meio. Esse é o último laudo que eu tenho. Né? Quando eu voltar, eu vou ver o paciente. Né? Ele está muito bem. E está tudo tranquilo. Ele está trabalhando. Ele, né? Antes ele fazia isso também. Ia para o trabalho, tal. Trabalhava, mas... Ele estava doente, mas o que era mais importante que ele disse no acompanhamento, que agora eu tenho certeza que ele está realmente curado no nível da mente. Isso aqui é patologia, mas a cura também tem que ocorrer no nível da mente. Então, o que me diz que agora também ele está curado, né, a nível da mente? O que nos diz isso? Tá, o que nos diz que ele está curado no corpo e na mente? Ele se sente bem? Pode ser porque a hemoglobina subiu também. Mas tem uma coisa que me indicou que está tudo normal. His expression is much better, he's smiling. Agora, na vida, ele But in life, he não has só pelo to be trabalho. concerned not only about work. Yes. What is he now concerned about? E agora o que ele está preocupando? Com o que ele está se preocupando? Uma frase que me disse que agora realmente ele está normal. He wanted that motorcycle, Harley Davidson. I want one too. The delegate said, I just want one too. Isso me diz, cada palavra que o paciente falar é importante. Para mim, isso é importante. Mas o que o paciente disse sobre comprar uma Harley Davidson é mais importante porque agora me mostra que a mentalidade do paciente, a mente do paciente, que não tinha desejo de nada, que não tinha hobby, que não tinha nada, não queria nada. E então agora ele quer uma Harley Davidson, quer, né, andar de moto. Sífilis caminhando para a psicose. A sífilis foi completamente revertida. Então, nós vamos fazer um intervalo. E depois do intervalo, nós voltamos para ver o que fez com que ele melhorasse.
to this E case. qual deve ser a nossa abordagem, né? Obrigado. Muito obrigado.